Vocês pararam para pensar que os mesmos soldados da infantaria que chegaram no topo do penhasco mais alto de Eikil são os mesmos soldados então novatos que o Shousa deu a vida para salvar nas planícies de Shukai? A gente está vendo ao vivo o legado do Shousa. Fala, unidade! Meu nome é Paulo e você está no canal da Unidade, o seu único portal de Kingdom aqui no YouTube. E se você ainda não leu o capítulo 681 de Kingdom e quer ler os próximos e também alguns dos anteriores, dá um pulo lá no site da KBS, onde a equipe disponibiliza gratuitamente traduções finas do mangá de Kingdom gratuitamente. E um recado importante é que a KBS agora oficialmente é a responsável por postar e gerenciar os capítulos de Kingdom lá no Manga Livre. Você sabe que as coisas estiveram meio bagunçadas por lá no último ano, mas confia que agora o negócio vai ficar supimpa. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. Enquanto que o capítulo passado evitou quase em sua totalidade mostrar a missão da unidade Hishin em Eikil, esse capítulo aqui veio para fazer o oposto, e ele é inteiramente dedicado à escalada da infantaria da unidade Hishin ao penhasco mais alto de Eikil. E essa escolha do Hara de não ter dado prosseguimento à missão da infantaria no capítulo passado, que deixou o hype lá no teto, fez ainda mais sentido para mim quando eu li um comentário dizendo que talvez o Hara tenha mudado o foco lá pro lado do Kanki, justamente porque demorou pelo menos um dia para a cavalaria do Shin conseguir abrir caminho para a infantaria chegar ao sopé do penhasco. E durante esse tempo todo, o Hara sabiamente escolheu nos mostrar o lado de Kanki, que poderia ter sido só uma encheção de linguiça, mas que na verdade foi um capítulo bem memorável. Tanto é que é só no final do capítulo passado que vemos a infantaria finalmente chegando no sopé do penhasco. O planejamento e o gerenciamento de tempo do Hara simplesmente não para de me surpreender. Já nesse capítulo vemos que a primeira unidade da infantaria já está escalando o penhasco, enquanto a segunda unidade, que é onde a Rei está, acabou de chegar. Tudo isso enquanto o Shin e seus comandantes mais fortes da cavalaria estão dando tudo de si para levar o máximo de unidades possível para o sopé do penhasco. E a página 1 do capítulo serve tanto para nos situar quanto para nos entregar o momento de total não protagonismo aqui em Kingdom, onde a gente vê o protagonista Shin fazendo o trabalho sujo e colocando a sua vida em risco enquanto ele confia e deposita todas as suas esperanças nos coadjuvantes, que eles sim estão carregando a responsa da missão principal nas costas. Ou seja, a gente está presenciando aqui uma quebra de paradigma, onde os papéis foram totalmente invertidos, onde geralmente os coadjuvantes que depositam todas as suas esperanças no protagonista, aqui está ao contrário, é o protagonista que depende dos coadjuvantes para poder se encarregar da missão principal. Me diz aí, em quantas obras a gente pode dizer que isso acontece? E quando vamos para o QG da Karioten, descobrimos que a cavalaria não está só distraindo o exército de Zal, mas na verdade eles já estão completamente cercados e resistindo ao exército de Zal desde o começo. Olha a responsa que o Sugen e a infantaria estão carregando. 2 vídeos atrás eu tinha especulado que o Ohon tinha vindo andando, sabe-se lá de qual tenda até o QG da unidade Hishin, mas nesse capítulo a gente descobre que na verdade ele sempre esteve na única tenda ali do lado do QG. E a gente sabe disso tanto pela perspectiva aqui, quanto pelo tapume ali atrás, que representa justamente o QG da unidade Hishin. Em seguida vemos um quadro indicando aquele mesmo ponto que a gente especulou ser o penhasco indicado pelo Ohon à esquerda, logo depois do bosque que vemos na página dupla do capítulo 679. Vemos também o ponto de vista do QG de Zal em relação ao penhasco mais íngreme de Eikil, e apesar de vermos um esquadrão inteiro a postos ali, de fato o caminho até o QG não terá muita resistência uma vez que a Rei pisar no topo do penhasco. Agora, sobre o general Don Quixote, um inscrito do canal sugeriu que ele não faz parte do exército do general Buda, mas que na verdade ele é o próprio senhor
o Lord JQ, e é por isso que ele conhece tão bem o terreno JQ ao ponto de dar wipe não em uma, mas em duas asas esquerdas do exército do Kank. E é o próprio general Don Quixote que debocha da tentativa da infantaria de escalar aquele penhasco, dizendo que aquela tentativa só vai apressar a derrota da unidade Richin em Eikil, que aquele ponto está protegido por uma estratégia conhecida como chuva de pedras, que significa justamente o que o nome sugere. Uma chuva de pedra. O detalhe aqui é que Zhao esperou de propósito a infantaria chegar mais ou menos na metade do penhasco para começar a jogar as pedras, pois daquela altura a queda é fatal e o que sobrar do corpo do soldado lá embaixo certamente vai desmotivar os que ainda vão começar a subida. Outro detalhe é que no começo do capítulo é dito que a escalada pelo lado direito do penhasco é mais fácil, porque a inclinação é menos íngreme. Porém, é justamente isso que viabilizava a chuva de pedras, pois quanto menos íngreme é a subida, melhor é o ângulo de visão de quem está no topo para poder jogar pedra. Portanto, Sugen resolve pegar o caminho difícil e ir pela esquerda, onde a inclinação praticamente negativa oculta a infantaria dos guardas que estão no topo, que sequer botam fé que é possível escalar por ali. Então o QG da unidade Richin basicamente assiste a infantaria perder metade do seu contingente da galera que estava na direita. E o Seca Pimenteira do Banyo já começa a jogar a praga na unidade Richin, dizendo que a missão é impossível. Mas a Carioten já corta ele ali, dizendo que ele ainda não viu nada e afirma que a infantaria da unidade Richin é superior tanto à da Gyokouhou quanto da Gakuka. Só que o Banyo Seca Pimenteira insiste dizendo que a missão é impossível, não dá para escalar aquilo lá. Mas a Carioten explica que diferente dos engomadinhos da cavalaria que já nasceu rico cavalgando, a infantaria é formada por aldeões que estão acostumados a pegar pesado todos os dias. Além disso, eles foram escolhidos através de uma severa seleção que nós, leitores, tivemos a oportunidade de acompanhar. E por fim, eles ainda ficaram mais fortes depois do que eles passaram em Gyou. E enquanto a Carioten diz isso tudo, nós vemos o Kanto sempre à frente e liderando os novatos da infantaria, enquanto carrega nas costas o legado de Shousa, que foi o responsável por salvar esses mesmos novatos de uma situação dada como perdida lá nas planícies de Shukai. Vemos então pela primeira vez a lança de Shousa em detalhes, e apesar do próprio Shousa ter afirmado que ela tinha algumas peculiaridades, nesse quadro ela parece uma lança bem comum, com duas áreas com texturas ali onde se pega a lança para se ter mais aderência. A Carioten então termina dizendo que se o trabalho exigir força bruta, um terreno difícil ou apenas uma simples escalada, a infantaria da unidade Richin definitivamente vai dar conta da missão. E então vemos os soldados se virando como dá numa parte absurdamente impensável de se escalar, logo antes de vermos essa página dupla linda representando de forma inquestionável o nome desse capítulo, chamado Tenacidade. Aqui a gente vê os soldados marombados demonstrando não só um esforço absurdo, mas também o comprometimento e confiança de que a missão entregue a eles será cumprida em respeito ao Shousa, que apostou a sua vida nessa nova geração liderada por Kanto, que definitivamente não irá decepcioná-lo. Notem que nessa página o Sugen sequer aparece, e olha que eu contei mais de 25 soldados nessa página aí. E mesmo com as mãos esfoladas, unhas arrancadas e dezenas de companheiros caídos, Kanto e seus homens chegam ao topo de Eikil para calar a boca não só do Banyo, mas da própria Rei, que apesar de ter chegado bem depois, na segunda leva, alcançou a primeira unidade rapidinho, fazendo graça ainda, dizendo que esse penhasco estava easy para ela. Contemplem essa mulher corajosa. A personalidade metida e até exibida da Rei continua muito divertida e caiu como uma luva aqui na unidade Richin. Quem diria
que até poucos capítulos atrás a gente estava odiando essa pirralha aí. E falando em capítulos atrás, foi só ela lembrar da Chique ali que imediatamente ficou negligente e quase caiu se não fosse pega pelo Cole, que mais cedo já tinha pego o B-Rey. Detalhe que nessa cena o Cole esfola sua mão esquerda por alguns metros depois de apanhar a Rey, que devia estar vários e vários metros acima dele. Rey nota inclusive que o Cole perdeu a unha do dedão da mão esquerda no processo e fica levemente corada após pedir perdão pelo vacilo. E essa mão zoada do Cole pode ser um possível foreshadow de uma situação em que a Rey tenha que salvar o Cole justamente por causa dessa mão ferida, entrelaçando e aprofundando ainda mais o laço evidente que esses dois aí estão tendo. Se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse vídeo aqui, já deixa seu like sincero, checa a sua inscrição no canal e comenta o que seu coração mandar sem medo que eu leio todos os comentários, beleza? Considere se juntar à coalizão da unidade se tornando membro do canal para receber, além das vantagens que você pode checar clicando no botão azul aderir, você também concorrerá a prêmios exclusivos aqui no canal. Mês passado um apoiador ganhou uma camiseta lindona da unidade Rixin e nesse mês aqui vai rolar o sorteio de uma caneca exclusiva aqui do canal. Então eu tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!